Minha sogra me obrigou a servir os convidados como empregada no jantar de família, mas quando meu noivo abriu o envelope na mesa, ela começou a chorar, e todos entenderam o porquê. Eu nunca vou esquecer o olhar dela naquele momento, a forma como suas mãos tremeram ao segurar aquele papel, e como toda a arrogância que ela carregava por anos desmoronou em questão de segundos. Mas para você entender como chegamos até ali, preciso voltar ao início dessa história. Preciso te contar sobre os meses de humilhação, sobre as noites que chorei escondida, sobre as vezes que pensei em desistir de tudo. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que vou te contar agora vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre família, sobre respeito e sobre até onde uma pessoa é capaz de ir para proteger quem ama. Tudo começou há quase 2 anos, quando conheci o homem que mudaria minha vida para sempre. Eu tinha 32 anos, trabalhava como professora em uma escola pública e honestamente não estava procurando por ninguém. Minha vida era simples, mas era minha. Eu morava sozinha em um apartamento alugado, pequeno, mas aconchegante. Pagava minhas contas, cuidava da minha mãe que morava em outra cidade e nos finais de semana me permitia o luxo de tomar um café na padaria da esquina enquanto lia um livro. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida digna, construída com meu próprio suor. Eu vinha de uma família humilde. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos e minha mãe criou a mim e meus 2 irmãos sozinha, trabalhando como costureira. Ela costurava de madrugada, depois de um dia inteiro limpando casas, só para garantir que tivéssemos comida na mesa e uniforme para ir à escola. Foi vendo ela assim, exausta, mas nunca derrotada, que aprendi o valor do trabalho honesto. Aprendi que não importa de onde você vem, o que importa é a dignidade com que você caminha pela vida. Foi em um sábado comum que o conheci. Eu estava na fila do supermercado, com meu carrinho cheio de coisas básicas, arroz, feijão, frutas, nada demais. Ele estava atrás de mim, com apenas uma cesta pequena nas mãos. Nossos olhares se cruzaram quando a atendente do caixa derrubou uma das minhas sacolas e tudo se espalhou pelo chão. Ele se abaixou imediatamente para me ajudar, e foi ali, recolhendo tomates e cebolas do chão de um supermercado, que trocamos as primeiras palavras. Ele tinha um sorriso gentil, olhos sinceros e uma voz calma que me fez sentir segura instantaneamente. Conversamos por alguns minutos ali mesmo, na saída do supermercado, e quando ele pediu meu número, eu dei sem pensar 2 vezes. Parecia um homem bom, e eu não estava errada sobre isso. Ele era bom. É bom. Mas eu não fazia ideia do pacote completo que vinha junto com ele. Nosso namoro foi lindo desde o início. Ele era atencioso, respeitoso, engraçado. Me levava para jantar em lugares simples, mas sempre com aquele cuidado de quem realmente se importa. Ele ouvia minhas histórias sobre os alunos, ria das minhas piadas ruins e me apoiava em tudo. Eu me apaixonei rápido, e ele também. 3 meses depois de nos conhecermos, ele me disse que me amava. 6 meses depois, já falávamos sobre morar juntos. Eu estava nas nuvens, sentindo que finalmente tinha encontrado alguém com quem poderia construir uma vida. Mas tinha um detalhe que eu ainda não conhecia bem: a família dele. Ele mencionava a mãe de vez em quando, sempre com carinho. Dizia que ela era forte, determinada, que tinha criado ele e as 2 irmãs praticamente sozinha depois que o pai faleceu. Eu admirava isso. Eu entendia isso. Afinal, minha própria mãe tinha feito o mesmo por nós. Eu achava que teríamos essa conexão, que ela veria em mim alguém parecido com ela, alguém que entendia o valor do sacrifício e da luta. Como eu estava enganada. O primeiro encontro com ela foi em um almoço na casa dela. Ele estava nervoso, eu percebi, mas atribuí aquilo ao fato de ser a primeira namorada séria que ele levava para conhecer a família. Eu caprichei na roupa. Escolhi um vestido simples, mas bonito, azul marinho, discreto. Levei um bolo que fiz em casa, de cenoura com cobertura de chocolate, a receita da minha mãe. Quando chegamos, a casa me impressionou. Era grande, bem decorada, em um bairro nobre da cidade. Eu senti um frio na barriga, uma pontada de insegurança. Será que eu estava à altura? Será que eles iam me julgar por vir de uma realidade diferente? Ele segurou minha mão e me deu um beijo na testa antes de tocar a campainha, como se soubesse exatamente o que estava passando pela minha cabeça. A porta se abriu, e lá estava ela, alta, elegante, com um colar de pérolas e uma expressão que eu não consegui decifrar de imediato. Não era exatamente hostil, mas também não era calorosa. Era neutra, fria, calculista. Ela me cumprimentou com um sorriso que não chegou aos olhos,
Me deu 2 beijos no rosto e olhou para o bolo na minha mão como se eu tivesse trazido lixo. Não disse nada sobre ele, apenas fez um gesto para que entrássemos. As irmãs dele estavam na sala, ambas bem vestidas, maquiadas, com aquele ar de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro. Elas me cumprimentaram de forma educada, mas distante. Eu tentei puxar conversa, perguntei sobre o trabalho delas, sobre hobbies, mas as respostas eram curtas, desinteressadas. Eu me senti como uma intrusa, como se estivesse invadindo um espaço que não era meu. O almoço foi tenso. Ela fez questão de servir tudo em louças caras, de mencionar que o vinho tinha sido importado, que a carne era de um açougue especial. Tudo parecia uma demonstração de status, um lembrete silencioso de que eu não pertencia àquele mundo. Quando ela finalmente provou o bolo que levei, fez uma careta sutil e disse que estava doce demais. Meu noivo tentou defender, disse que estava delicioso, mas o estrago já estava feito. Eu me senti pequena, humilhada, inadequada. Depois daquele dia, eu comentei com ele sobre a frieza da mãe dele. Ele suspirou, passou a mão no cabelo e admitiu que ela era difícil, que sempre foi muito protetora, especialmente depois da morte do pai. Ele me pediu paciência, disse que ela só precisava de tempo para me conhecer melhor, que no fundo ela era uma boa pessoa. Eu quis acreditar. Eu realmente quis. Então continuei tentando. Nos encontros seguintes, eu sempre levava algo, sempre tentava ser gentil, sempre sorria mesmo quando ela me lançava olhares de desaprovação. Mas nada do que eu fazia parecia ser suficiente. Se eu usava uma roupa mais simples, ela comentava que eu deveria me arrumar melhor. Se eu usava algo mais elaborado, ela insinuava que eu estava tentando impressionar. Se eu falava sobre meu trabalho, ela mudava de assunto. Se eu ficava quieta, ela dizia que eu era tímida demais. Não havia como ganhar. Eu estava presa em um jogo onde as regras mudavam constantemente e eu sempre perdia. As cunhadas seguiam o exemplo da mãe. Elas riam de piadas internas que eu não entendia. Falavam sobre lugares caros que frequentavam, sobre viagens internacionais, sobre marcas de roupa que eu nunca poderia pagar. Tudo parecia uma forma sutil de me lembrar que eu não era como elas, que eu nunca seria. Houve um dia em que uma delas, a mais nova, perguntou onde eu tinha comprado minha bolsa. Quando respondi que tinha sido em uma loja de departamento, ela torceu o nariz e disse que nunca compraria nada ali. A outra riu. Meu noivo ficou vermelho de raiva, mas eu segurei a mão dele por baixo da mesa, pedindo silenciosamente que não fizesse uma cena. Eu não queria ser a causa de uma briga na família dele. Eu não queria ser vista como o problema, mas a verdade é que eu já era vista assim, e eu nem sabia ainda. Os meses foram passando, e a situação só piorava. Ela começou a ligar para ele constantemente, sempre com alguma emergência, sempre precisando que ele fosse até lá resolver algo. Um vazamento, uma lâmpada queimada, uma conta que ela não sabia pagar. Coisas que ela perfeitamente poderia resolver sozinha ou pedir para as filhas ajudarem. Mas não, sempre tinha que ser ele. E sempre nos horários em que estávamos juntos. Jantares interrompidos, finais de semana cancelados, noites em que ele saía da minha casa correndo porque a mãe dele estava passando mal, só para eu descobrir depois que era só uma dor de cabeça. Eu comecei a me sentir sufocada, mas também culpada por me sentir assim. Afinal, ela era a mãe dele. Ela tinha criado ele. Ela merecia a atenção dele, certo? Mas até onde isso era justo? Até onde o amor de mãe se tornava manipulação? Um dia, cerca de 1 ano depois de começarmos a namorar, ele me pediu em casamento. Foi simples, íntimo, perfeito. Estávamos em casa, assistindo um filme, quando ele pausou tudo, se ajoelhou na frente do sofá e abriu uma caixinha com um anel singelo, mas lindo. Ele disse que eu era a mulher da vida dele, que queria construir uma família comigo, envelhecer ao meu lado. Eu chorei, disse sim, sem hesitar, e naquele momento eu realmente acreditei que tudo ia dar certo, que o amor ia vencer qualquer obstáculo, que a família dele ia acabar me aceitando. Mas quando contamos a notícia para ela, a reação foi devastadora. Ela não sorriu, não nos abraçou, não nos parabenizou. Ela ficou em silêncio por longos segundos, olhando para o anel no meu dedo como se fosse uma sentença de morte. Então ela olhou para o filho e disse, com uma voz fria que me arrepiou, que ele estava cometendo um erro, que era cedo demais, que ele mal me conhecia. Ele tentou argumentar, mas ela se levantou e saiu da sala, deixando a gente ali, parados, em choque. Naquela noite, ele me levou para casa em silêncio. Eu via a dor no rosto dele, a confusão, a culpa. Eu queria consolá-lo,
mas eu mesma estava destruída. Como uma mãe podia reagir assim à felicidade do próprio filho? Como ela podia ser tão cruel? Nos dias seguintes, ela ligou para ele diversas vezes, sempre chorando, sempre dizendo que ele estava abandonando ela, que depois de tudo que ela fez por ele escolhia uma estranha. Sim, ela me chamou de estranha. Ele tentava acalmá-la, tentava explicar que casar comigo não significava abandoná-la, mas ela não ouvia. Ela estava decidida a me transformar na vilã dessa história, e infelizmente, ela era muito boa nisso. As irmãs dele também começaram a ligar, a mandar mensagens, dizendo que ele estava sendo egoísta, que a mãe estava sofrendo, que ele precisava repensar essa decisão. Eu me senti como se estivesse destruindo uma família, quando tudo o que eu queria era fazer parte dela. Mas ele não desistiu de mim. Ele me disse que ia casar comigo de qualquer jeito, com ou sem a bênção da mãe dele, que ele amava ela, mas que não ia deixar ela controlar a vida dele para sempre. Eu admirei a coragem dele, mas também tive medo. Medo de que um dia ele se arrependesse, medo de que um dia ele me culpasse por afastá-lo da família. Decidimos seguir em frente com os planos do casamento, mas de forma mais discreta, mais simples. Não queríamos uma festa grande, só uma cerimônia íntima com amigos próximos e familiares que realmente nos apoiavam. Minha mãe estava radiante, ela adorava ele, dizia que ele era um homem de caráter, que eu tinha sorte. Eu queria sentir só alegria, mas uma parte de mim estava sempre tensa, sempre esperando o próximo ataque. E então chegou o dia do jantar, aquele maldito jantar de domingo que ela fazia questão de organizar todo mês. Ela ligou para ele alguns dias antes, com uma voz suave, quase carinhosa, dizendo que queria fazer as pazes, que tinha refletido, que queria nos receber para conversarmos com calma. Ele ficou tão feliz, tão aliviado. Eu queria acreditar também, mas algo dentro de mim gritava que era uma armadilha. Mesmo assim, eu concordei em ir. Eu me arrumei com cuidado, escolhi uma roupa bonita, mas discreta, prendi o cabelo, passei uma maquiagem leve. Eu queria mostrar que eu era uma mulher digna, que eu merecia estar ali. Quando chegamos, a casa estava cheia. Não era só ela e as irmãs dele. Tinha tios, primos, amigos da família. Eu não esperava por isso. Ele também não. Ela nos recebeu com um sorriso largo, quase teatral, e nos convidou para entrar. Todos nos olhavam com curiosidade, alguns com simpatia, outros com julgamento. Eu me senti exposta, vulnerável. A mesa estava posta de forma impecável, com toalha branca, taças de cristal, arranjos de flores. Tudo muito elegante, muito formal. As pessoas foram se acomodando, e eu segui meu noivo até a mesa, esperando sentar ao lado dele. Mas antes que eu pudesse puxar a cadeira, ela se aproximou de mim, segurando um avental nas mãos. Um avental branco, simples, de cozinha. Ela estendeu para mim com um sorriso que não combinava com o gelo nos olhos dela e disse, em um tom que todos puderam ouvir: "Querida, você ainda não é da família. Enquanto isso, pode ir ajudando na cozinha, né?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti meu rosto queimar, meu coração disparar, minhas mãos tremerem. Eu olhei para ele e vi a raiva tomando conta do rosto dele, as veias do pescoço saltando, os punhos se fechando. As cunhadas riram, uma risada baixa, cúmplice, cruel. Alguns convidados desviaram o olhar, constrangidos. Outros pareciam esperar para ver o que eu ia fazer. Eu queria gritar, queria jogar aquele avental no chão e sair dali com a cabeça erguida, mas meu corpo não obedecia. Eu estava paralisada, humilhada, destruída. Foi então que ele se levantou. A cadeira raspou no chão com um barulho alto e todos os olhares se voltaram para ele. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. Um envelope branco, dobrado, amassado, como se tivesse sido carregado por dias. Ele colocou o envelope na mesa, bem na frente dela, e disse, com uma voz firme mas trêmula de emoção: "Mãe, acho que está na hora de você saber quem realmente pagou suas contas nos últimos 2 anos." O rosto dela mudou instantaneamente. A arrogância deu lugar à confusão, depois ao medo. Ela olhou para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. As irmãs dele se entreolharam, sem entender. Ele abriu o envelope com calma, tirou de dentro vários papéis, comprovantes de transferência, boletos pagos, recibos, e começou a ler, em voz alta, para que todos ouvissem. Transferência para a conta da senhora tal, no valor de R$ 1.500, referente ao condomínio. Transferência no valor de R$ 800, referente à conta de luz. Transferência no valor de R$ 600, referente ao supermercado. E assim ele foi, lendo um por um,
mês após mês, 2 anos de pagamentos. Eu não sabia disso. Ele nunca tinha me contado. Eu sabia que ele ajudava a mãe, mas não sabia que ele praticamente sustentava ela. E o pior mesmo, foi quando ele tirou o último papel do envelope. Era uma carta, escrita à mão, com a letra dele. Ele começou a ler e eu senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Mãe, eu sempre fiz tudo por você. Trabalhei desde os 16 anos para ajudar em casa. Paguei a faculdade das minhas irmãs. Paguei suas contas quando você disse que estava sem dinheiro. Nunca reclamei, nunca cobrei, porque eu te amo. Mas agora eu encontrei alguém que também me ama, alguém que me respeita, alguém que quer construir uma vida comigo. E você, em vez de ficar feliz, está fazendo de tudo para destruir isso. Hoje você humilhou a mulher que eu amo na frente de toda a família, e eu não vou permitir isso. Então eu quero que você saiba que todos esses pagamentos, todas essas transferências, foram feitas com o dinheiro que eu e ela juntamos. Isso mesmo, mãe. Ela sabia que você estava com dificuldades, e mesmo sem te conhecer direito, mesmo sabendo que você não gostava dela, ela insistiu para que eu te ajudasse. Ela abriu mão de coisas que queria, de roupas, de passeios, de viagens, para que você não passasse necessidade. E você agradece tratando ela como empregada. O silêncio que caiu sobre aquela sala foi absoluto. Eu mesma estava em choque. Sim, eu sabia que ele ajudava a mãe, e eu sempre apoiei isso. Mas eu não sabia que ele tinha contado para ela sobre minha participação. Eu não sabia que ele tinha guardado todos aqueles comprovantes. Eu não sabia que ele estava preparando esse momento. O rosto dela estava pálido, as mãos tremendo segurando o guardanapo. As lágrimas começaram a escorrer, borrando a maquiagem perfeita. As irmãs dele estavam boquiabertas, sem reação. Os convidados não sabiam onde enfiar a cara. Ele continuou, agora olhando diretamente nos olhos dela. Eu vou casar com ela, mãe, com ou sem sua aprovação. E se você não conseguir respeitar a mulher que eu escolhi, então você vai ter que escolher entre ter um filho na sua vida ou continuar com esse orgulho que não te leva a lugar nenhum. Ele pegou minha mão, me puxou delicadamente e nós saímos daquela casa deixando para trás um silêncio pesado, carregado de verdades que ninguém queria ouvir. No carro, nenhum de nós falou por longos minutos. Eu estava processando tudo, tentando entender a dimensão do que tinha acabado de acontecer. Ele dirigia com as mãos firmes no volante, o maxilar travado, os olhos fixos na estrada. Quando finalmente paramos em frente à minha casa, ele desabou. Começou a chorar, a soluçar, dizendo que estava cansado, que não aguentava mais, que ele só queria que a mãe dele me aceitasse. Eu abracei ele, acariciei o cabelo dele e disse que estava tudo bem, que ele tinha feito o certo, que eu estava orgulhosa dele. Mas por dentro, eu estava aterrorizada, porque eu sabia que aquilo não tinha terminado. Eu sabia que ela não ia simplesmente aceitar a derrota. Eu sabia que o pior ainda estava por vir, e eu estava certa. Nos dias seguintes, ela não ligou. Não mandou mensagem. Nada. O silêncio dela era mais assustador do que qualquer grito. As irmãs dele tentaram fazer contato. Mandaram mensagens dizendo que a mãe estava arrasada, que ela não estava comendo, que ela passava o dia chorando. Eles tentavam colocar a culpa nele, e por consequência em mim. Ele respondeu de forma firme, dizendo que a porta estava aberta para uma conversa respeitosa, mas que ele não ia voltar atrás. Eu admirava a força dele, mas também via o quanto aquilo estava consumindo ele por dentro. Ele ficava mais quieto, mais distante, e eu não sabia como ajudar. Eu me sentia culpada, mesmo sabendo que eu não tinha feito nada de errado. É engraçado como a gente se culpa por coisas que não controlamos, não é? Uma semana depois do jantar, eu estava saindo da escola onde trabalho quando vi uma mulher encostada no meu carro. Era uma das irmãs dele, a mais velha. Meu coração disparou. Ela estava com os braços cruzados, uma expressão séria no rosto. Eu respirei fundo e me aproximei, tentando manter a calma. Ela não perdeu tempo com formalidades. Disse que precisávamos conversar, que eu precisava entender o lado da mãe delas, que eu estava destruindo a família. Eu tentei explicar que não era minha intenção, que eu só queria ser aceita, mas ela me interrompeu. Disse que eu nunca seria aceita, que eu não era do nível deles, que eu era uma interesseira que tinha manipulado o irmão dela. As palavras dela doíam, mas eu não ia deixar ela me ver chorar. Eu disse, com toda a calma que consegui reunir, que eu amava ele, que eu nunca pedi nada para ele, que tudo o que eu queria era construir uma vida ao lado dele. Ela riu, uma risada amarga, e disse que eu era ingênua se achava que isso ia dar certo. Então ela entrou no carro dela e foi embora, me deixando ali, tremendo,
com vontade de desistir de tudo. Mas eu não desisti, eu não podia, porque eu amava ele de verdade, e eu sabia que ele me amava também. Então eu engoli o choro, entrei no meu carro e fui para casa. Naquela noite, eu contei para ele sobre o encontro com a irmã. Ele ficou furioso, quis ligar para ela na hora, mas eu pedi que não fizesse isso. Eu disse que não adiantava, que quanto mais a gente reagisse, mais lenha a gente jogava na fogueira. Ele concordou, mas eu via a frustração nos olhos dele. Nós decidimos que o melhor era focar no nosso casamento, na nossa vida, e deixar que o tempo mostrasse para a família dele que nós éramos sérios, que nós éramos reais. Os preparativos do casamento continuaram, mas agora com um gosto amargo. Cada decisão que tomávamos, cada detalhe que planejávamos, vinha acompanhado da sombra da ausência da família dele. Minha mãe tentava animar a gente. Dizia que o importante era o amor que a gente sentia um pelo outro, que família verdadeira é aquela que a gente escolhe, não aquela que nasce com a gente. Eu queria acreditar nisso, mas era difícil. Eu via a tristeza dele, a forma como ele olhava para o telefone esperando uma ligação que não vinha, a forma como ele suspirava quando passávamos em frente à casa da mãe dele. Eu me sentia responsável por aquela dor, mesmo sabendo que não era culpa minha. 2 semanas antes do casamento, ela finalmente deu sinal de vida. Ligou para ele tarde da noite, chorando, dizendo que estava com saudade, que queria conversar. Ele ficou esperançoso, achou que finalmente ela tinha caído em si. Marcaram de se encontrar no dia seguinte, em um café perto da casa dela. Ele me perguntou se eu queria ir junto, mas eu disse que não, que era importante que eles conversassem a sós primeiro. Na verdade, eu estava com medo. Medo de que ela conseguisse convencê-lo a terminar comigo. Medo de que ela jogasse na cara dele tudo que ela tinha feito por ele. Medo de perder o homem que eu amava. Ele saiu para o encontro com uma mistura de ansiedade e esperança. Eu fiquei em casa, tentando me distrair, mas era impossível. Cada minuto parecia 1 hora. Quando ele finalmente voltou, 3 horas depois, eu soube pelo rosto dele que não tinha sido bom. Ele entrou, se jogou no sofá e ficou em silêncio por um tempo. Então ele me contou. Ela tinha passado o encontro inteiro chorando, dizendo que ele era tudo para ela, que ela não conseguia aceitar que ele ia casar, que ela ia ficar sozinha. Ele tentou explicar que ele não ia abandoná-la, que ele sempre ia estar presente, mas ela não queria ouvir. Ela disse que se ele casasse comigo, ela não ia comparecer ao casamento, que ela não ia fingir que estava feliz com uma decisão que ia destruir a vida dele. Ele disse que tentou argumentar, mas ela estava irredutível. No final, ela se levantou e foi embora, deixando ele sozinho no café, com o coração partido. Naquela noite, eu segurei ele enquanto ele chorava. Eu não disse nada, porque não havia nada a dizer. Eu só estava ali, presente, mostrando que ele não estava sozinho. E foi nesse momento que eu percebi a força do nosso amor. Porque mesmo com tudo desmoronando ao redor, nós ainda tínhamos um ao outro. E isso tinha que ser suficiente. Tinha que ser. O dia do casamento chegou. Foi uma cerimônia pequena, simples, em um jardim bonito, com apenas 20 pessoas presentes. Minha mãe, meus irmãos, alguns amigos próximos e nenhum membro da família dele. Eu vi a dor nos olhos dele quando olhou para os lugares vazios onde a mãe e as irmãs deveriam estar. Mas quando ele olhou para mim, caminhando em direção a ele com meu vestido simples e meu buquê de flores do campo, eu vi o amor vencer a dor. Nós trocamos votos, choramos, rimos e selamos nossa união com um beijo que parecia curar todas as feridas. Naquele momento, eu realmente acreditei que nós íamos ficar bem. A lua de mel foi em uma pousada simples no interior. Nada extravagante, mas foi perfeito. Nós desligamos os celulares, nos desconectamos do mundo e apenas existimos um para o outro. Foram 4 dias de paz, de risadas, de planos para o futuro. Nós falamos sobre ter filhos, sobre comprar uma casa, sobre envelhecer juntos. E pela primeira vez em meses, eu me senti verdadeiramente feliz, verdadeiramente esperançosa. Mas a realidade nos esperava quando voltamos. No primeiro dia de volta, ele recebeu uma ligação de uma das irmãs. A mãe dele tinha passado mal, estava no hospital. Ele ficou desesperado, quis ir imediatamente. Eu disse que ia com ele, mas ele pediu que eu ficasse. Disse que não sabia como a família ia reagir. Eu entendi, mas doeu. Ele passou o dia inteiro no hospital. E quando voltou, tarde da noite, ele estava exausto. Disse que a mãe tinha tido uma crise de pressão alta, que os médicos disseram que era estresse, que ela precisava de repouso. Ele também disse que ela tinha perguntado por ele, que tinha chorado dizendo que sentia falta dele, mas não tinha perguntado por mim. Não tinha mandado um recado, um oi, nada. Eu continuava sendo invisível para ela. Nas semanas seguintes,
As ligações se tornaram frequentes. Sempre tinha algo, uma consulta médica, um exame, uma dor. E ele sempre ia, porque ele era um bom filho, porque ele se importava. Mas eu via o cansaço tomando conta dele, a culpa corroendo ele por dentro. Eu tentava ser compreensiva, tentava apoiar, mas era difícil, porque eu sentia que ela estava fazendo aquilo de propósito, que ela estava usando a saúde como desculpa para trazê-lo de volta, para afastá-lo de mim. E o pior é que estava funcionando. Um dia, cerca de 2 meses depois do casamento, eu estava organizando as gavetas quando encontrei um papel dobrado no bolso de uma das calças dele. Eu não costumo mexer nas coisas dele, mas algo me fez abrir aquele papel. Era uma mensagem da mãe dele, escrita à mão, que ela tinha dado para ele em uma das visitas. Dizia assim: "Meu filho, eu sei que você acha que está feliz, mas um dia você vai perceber o erro que cometeu. Ela não é para você. Ela nunca vai te dar o que você merece. Volta para casa, filho. Sua família de verdade está aqui te esperando." Eu senti uma raiva tão grande subindo pelo peito que tive que sentar para não cair. Como ela se atrevia? Como ela tinha coragem de plantar essas sementes de dúvida na cabeça dele? Eu quis confrontá-lo, quis perguntar por que ele não tinha me mostrado aquilo, mas eu tive medo da resposta. Medo de que uma parte dele concordasse com ela. Naquela noite, nós jantamos em silêncio. Eu não conseguia tirar aquela carta da cabeça. Ele percebeu que algo estava errado, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas ele insistiu. Então eu mostrei a carta. O rosto dele ficou vermelho. Ele fechou os olhos e suspirou fundo. Ele disse que ia jogar aquilo fora, que não queria que eu visse, que não queria me magoar. Eu perguntei se ele concordava com o que estava escrito. Ele demorou para responder, e aquele silêncio foi a coisa mais dolorosa que já senti. Então ele disse que não, que ele me amava, que ele tinha certeza da escolha dele, mas eu vi a dúvida nos olhos dele, e aquilo me destruiu. Nós brigamos naquela noite. Foi a primeira briga séria do nosso casamento. Eu disse que estava cansada de ser tratada como segunda opção, que estava cansada de competir com a mãe dele. Ele disse que eu estava sendo injusta, que ele estava fazendo o melhor que podia. Nós gritamos, choramos, e no final, dormimos em lados opostos da cama sem nos tocar. Eu passei a noite acordada, olhando para o teto, me perguntando se eu tinha cometido um erro, se eu deveria ter ouvido os sinais, ter percebido que aquilo nunca ia dar certo. Na manhã seguinte, ele acordou antes de mim, fez café e deixou um bilhete dizendo que precisava pensar, que ia passar o dia fora. Eu fiquei sozinha naquele apartamento, me sentindo mais perdida do que nunca. Eu liguei para minha mãe, chorei no telefone, desabafei tudo. Ela me ouviu com paciência, e então disse algo que ficou gravado em mim. "Filha, amor verdadeiro não é fácil. Amor verdadeiro é escolha, todo dia. E se ele te escolher hoje, amanhã e sempre, então vale a pena lutar. Mas se ele não te escolher, então você precisa ter coragem de se escolher." Eu desliguei o telefone com aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Ele voltou no final da tarde, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Ele se sentou ao meu lado no sofá, segurou minha mão e disse que tinha ido visitar o túmulo do pai dele, que tinha conversado com ele, pedido um sinal, uma direção, e que ele tinha percebido uma coisa, que o pai dele sempre dizia que família é quem está ao seu lado nos piores momentos, não só nos melhores. E que nos últimos meses, a única pessoa que tinha estado verdadeiramente ao lado dele era eu, que a mãe dele só aparecia para cobrar, para manipular, para fazer ele se sentir culpado. Mas que eu estava ali, aguentando tudo, amando ele incondicionalmente, sem pedir nada em troca. Ele disse que tinha tomado uma decisão, que ia estabelecer limites com a mãe dele, que não ia mais aceitar as manipulações, que ia priorizar o nosso casamento acima de tudo. E que se ela não conseguisse respeitar isso, então ele ia se afastar. Eu chorei de alívio, abracei ele com força, e pela primeira vez em semanas, eu senti esperança de novo. Mas colocar limites em uma mãe manipuladora não é fácil. Quando ele disse para ela que não ia mais atender todas as ligações, que não ia mais largar tudo para correr até lá, ela surtou. Ligou no meio da madrugada, gritando, chorando, dizendo que ele era um filho ingrato, que ela tinha sacrificado a vida inteira por ele, e agora ele a abandonava por causa de uma mulher. Ele desligou o telefone, mas eu vi o quanto aquilo mexeu com ele. As irmãs dele começaram a mandar mensagens, dizendo que ele estava matando a mãe de desgosto, que ele ia se arrepender quando ela morresse. Era uma pressão psicológica constante, pesada, sufocante. Eu sugeri que ele fizesse terapia, que conversasse com um profissional sobre tudo isso. Ele resistiu no início,
mas acabou concordando. E foi uma das melhores decisões que tomamos. O terapeuta ajudou ele a entender os padrões de comportamento da mãe, a identificar a manipulação, a se libertar da culpa. Aos poucos, ele foi ficando mais forte, mais seguro das escolhas dele. E o nosso casamento foi se fortalecendo também. Passaram-se 6 meses desde aquele jantar fatídico. 6 meses de altos e baixos, de lutas e vitórias. E então, algo inesperado aconteceu. Era um sábado de manhã quando a campainha tocou. Eu fui atender, e quase caí para trás quando vi quem estava do outro lado da porta. Era ela, a mãe dele. Sozinha, sem as filhas, sem a arrogância. Ela estava diferente, mais magra, mais pálida, com olheiras profundas. Ela me olhou nos olhos, e pela primeira vez, eu não vi raiva ou desprezo. Eu vi cansaço. Eu vi arrependimento. Ela perguntou, com a voz fraca, se podia entrar. Eu fiquei paralisada por 1 segundo, sem saber o que fazer. Então eu abri a porta e a deixei entrar. Ela se sentou no sofá, as mãos tremendo no colo. Eu ofereci água, café, mas ela recusou. Ela só ficou ali, em silêncio, olhando para as próprias mãos. Eu chamei meu marido, que estava no quarto. Quando ele viu a mãe ali, o rosto dele passou por uma série de emoções: surpresa, raiva, confusão e, finalmente, preocupação. Ele se sentou ao lado dela e perguntou o que tinha acontecido. Ela começou a chorar. Um choro silencioso, doloroso. E então ela começou a falar. Ela disse que tinha passado os últimos meses sozinha, que as filhas tinham se afastado depois que perceberam que ele não ia mais bancar tudo, que os amigos tinham sumido quando o dinheiro acabou. Ela disse que tinha tido muito tempo para pensar, para refletir sobre as escolhas dela, sobre a forma como tinha tratado a gente. Ela admitiu que tinha sido cruel, manipuladora, que tinha tentado destruir o nosso relacionamento porque tinha medo de perder o filho. Ela disse que o pai dele sempre foi ausente, que ela tinha se agarrado aos filhos, como se eles fossem a única coisa que dava sentido à vida dela, e que quando ele encontrou alguém, ela sentiu que estava sendo substituída, que estava perdendo o controle. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e pediu desculpas. Disse que eu não merecia nada do que ela fez, que eu era uma mulher boa, e que ela tinha sido cega demais para ver isso. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria gritar, queria jogar na cara dela tudo que ela me fez passar, mas outra parte de mim, a parte que minha mãe ensinou a ser compassiva, via uma mulher quebrada, uma mulher que tinha perdido tudo por causa do próprio orgulho. Eu olhei para o meu marido e vi que ele também estava lutando com as próprias emoções. Ele perguntou para ela o que ela queria. Ela disse que não queria nada, que só queria pedir perdão, que não esperava que a gente aceitasse, mas que ela precisava dizer. Ela se levantou para ir embora, mas ele segurou o braço dela. Ele disse que perdoar não era fácil, que ia levar tempo, mas que ele estava disposto a tentar, que ele ainda amava ela, apesar de tudo, mas que as coisas tinham que ser diferentes agora, que ela tinha que respeitar o casamento dele, respeitar a mim, respeitar os limites. Ela concordou, ainda chorando, e foi embora. Depois que ela saiu, nós ficamos ali, sentados em silêncio, processando tudo. Eu não sabia se acreditava nela, se aquilo era real ou só mais uma manipulação, mas eu via a esperança nos olhos dele, e eu não quis tirar isso dele. Então eu disse que a gente ia dar um passo de cada vez, que a gente ia ver se ela realmente mudou. Ele me abraçou, me agradeceu por ser tão compreensiva, por não ter desistido dele, e naquele abraço eu senti que a gente tinha vencido, não porque ela tinha pedido desculpas, mas porque a gente tinha sobrevivido à tempestade juntos. Os meses seguintes foram de reconstrução. Ela começou a fazer terapia também, a trabalhar nas questões dela. Ela nos visitava de vez em quando, sempre respeitosa, sempre cautelosa. Ela me cumprimentava com carinho, perguntava sobre o meu trabalho, sobre a minha família. Era estranho no início, quase surreal, mas aos poucos foi ficando mais natural. Ela nunca mais tentou manipular, nunca mais fez comentários maldosos, e eu, lentamente, fui baixando a guarda. 1 ano depois daquele jantar que mudou tudo, nós organizamos um almoço na nossa casa. Convidamos minha mãe, meus irmãos e ela. Foi a primeira vez que as nossas famílias se reuniram de verdade. Eu estava nervosa, mas também esperançosa. Minha mãe, sempre sábia, tratou ela com gentileza, mas também com firmeza. Elas conversaram sobre maternidade, sobre soltar os filhos, sobre aceitar que eles crescem e fazem as próprias escolhas. Foi bonito de ver. No final do almoço, ela me chamou na cozinha.
Ela segurou minhas mãos e disse que eu era uma mulher forte, que ela admirava a forma como eu tinha lidado com tudo, que ela tinha sorte de ter uma nora como eu. Eu chorei, porque aquelas palavras eram tudo o que eu sempre quis ouvir. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, eu posso dizer que a gente está bem. O relacionamento com ela não é perfeito. Ainda tem momentos difíceis, ainda tem cicatrizes que doem, mas tem respeito, tem limites, tem amor. Meu marido é mais feliz, mais leve, mais presente. E eu aprendi que às vezes as pessoas precisam perder tudo para entender o que realmente importa. Eu aprendi que perdoar não é esquecer, mas é escolher não deixar o passado envenenar o futuro. Eu aprendi que família não é sobre sangue, é sobre escolha, sobre respeito, sobre amor verdadeiro. E sabe o que é mais incrível? Há 3 meses, eu descobri que estou grávida. Quando contamos para ela, ela chorou de alegria. Ela me abraçou, pediu desculpas de novo por tudo e prometeu que ia ser a melhor avó do mundo. Eu quero acreditar nisso. Eu escolho acreditar nisso, porque eu aprendi que todo mundo merece uma segunda chance, desde que estejam dispostos a realmente mudar. Então, se você está passando por algo parecido, se você está sendo rejeitado, humilhado, desvalorizado pela família do seu parceiro, eu quero te dizer uma coisa: não desista do seu amor, mas também não desista de você. Estabeleça limites, exija respeito, e se a pessoa que você ama não te defender, então talvez não seja a pessoa certa, porque amor verdadeiro é parceria, é proteção, é escolha, e você merece alguém que te escolha todos os dias, não importa o que os outros digam. Minha história poderia ter terminado de forma diferente. Eu poderia ter desistido naquele jantar, poderia ter jogado o avental na cara dela e ido embora para nunca mais voltar, mas eu escolhi ficar, escolhi lutar, escolhi acreditar que o amor vence, e venceu. Não foi fácil, não foi rápido, mas venceu. E hoje eu tenho uma família, imperfeita, mas minha. Eu tenho um marido que me ama e me respeita. Eu tenho uma sogra que finalmente me vê. E eu tenho um bebê a caminho, que vai crescer em um lar cheio de amor, de respeito, de verdade. Então, obrigada por ter escutado minha história até o final. Obrigada por ter ficado comigo nesses 50 minutos. Por ter sentido comigo, por ter torcido por mim. Agora me conta, de que cidade você está me vendo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque todo mundo merece saber que é possível vencer, que é possível reconstruir, que é possível ser feliz, mesmo depois da tempestade. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima história.